Bom dia, povo abençoado de Deus. Boa terça-feira para todos nós e que Deus possa nos abençoar e nos direcionar a essa pregação. Bom, como você está vendo, o copo não dá para ficar ali, porque outro dia derrubou os carrinhos, derrubou tudo. E aqui você está vendo que ele está tomando a frente, né? Então nós fizemos um vídeo aí ontem fazendo esse banquinho aqui, que dá até para sentar em cima, tá bom? Tá todo reforçado ele. Então, digamos que ele fica aqui do lado da mesa e o café, ao invés de ficar lá no chão onde eu estava colocando, vai ficar 25 centímetros acima do chão. Talvez nos outros estados aí vocês não sejam assim, mas no Nordeste somos assim. Nós só gostamos de comer num prato, na vasilha e num copo de beber café. É assim, só queremos aquele. E nós também não gostamos de golinho de café de rico, é um golinhozinho, não, isso aí nem serve pra gente, é assim mesmo, copão cheio aqui, ó, que nem tá, né? Eu tomei café, né, com cuscuz, feijão, linguiça e tudo mais, calabresa, aí foi o café que sobrou do meu café lá que eu tava tomando, então eu vou tomando ele aqui aos poucos, é mais ou menos assim. Mas vamos lá, o diabo vai botar bomba atômica, vai botar tudo aí, mas nós não temos conta alguma com eles, com nenhum deles, e a nossa parte é apenas pregação e a construção da família. O diabo vai fazer todo tipo de gritaria aí, possíveis que puder fazer para atrapalhar a pregação, mas não é nosso, não é nada nosso. E eles que se ferrem, todos eles para lá, como se ferraram o povo do PCC e do CV lá no Rio de Janeiro. É isso aí. E a nossa ajudadora aqui é a nossa princesinha, Raina Almeida, a nossa ajudadora. Digamos que eu amanheci com ela louvando e tudo mais, e ela estava ali até agora, eu pausei a televisão, aí ela vai ficar aqui como se fosse a nossa auxiliadora e força espiritual. Como eu disse, o diabo vai fazer tudo isso aí, tá bom? Mas não ligue não, porque nós não temos parte alguma com o diabo e nós estamos vendo ele se ferrando sozinho aí, então vamos em frente. Bom, e agora que ele sabe, o diabo sabe que nós estamos destruindo ele através da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. E vamos destruir agora, a gente destruímos no outro vídeo da pregação, os criminosos e tudo mais, e que eles não foram aprovados diante de Deus, e por isso que morreram todos armados até o dente. Aleluia, glórias a Deus. E que armas não impressionam a Deus, assim como não impressiona dinheiro e tudo mais, só impressiona as pessoas vazias, arma, moto, barulho de moto, aquele papoco de moto, dinheiro e tudo mais, só impressiona as pessoas vazias. Mas Deus, o dinheiro da Elon Musk, do Silvio Santos, e todos esses Messi, Neymar, todos eles, para Deus não vale de nada. O que vale para Deus no meio de todo esse mundo, independente de ser bilionário ou não, é uma alma que está ali tentando se salvar e não está conseguindo. Uma alma que quer sair do crack, da cracolândia e chorando, pedindo a Deus para sair e não está conseguindo. Então, essa alma para Deus, ela é mais valiosa do que um bilionário como Messi, Neymar, Elon Musk e tudo mais. E vocês viram, né, que o rico é tudo vaidade, né? A vida do rico é só para vaidade e maquinamento preto, só para as coisas pretas, né? Então, o Steve Jobs, era o dono da Apple, desse celular que tem a maçãzinha, que parece que está custando agora um modelo novo da atualidade,
uns 20 mil reais, né? Então, ele morreu e não comeu um centavo e nem um dólar de centavo de dólares, nem de euro, nem nada desse iPhone de 20 mil reais. Então, são corridas dos tolos e não tem serventia nenhuma. Porque que adianta? Que adianta, doido? Que adianta, meu irmão? Eu fazer. Aqui tá cheio de preguinho. É assim, tá bom, meu irmão? Por exemplo, perdão, vou até tomar aqui, tá atrapalhando aqui. Como eu não saio com a cadeira que tem um cesto e tudo mais, que eu boto os pregos lá, aí eu fico colocando no bolso da, da camisa onde eu acho prego, porca e tudo mais. E eu sou assim, né? Eu já mostrei nos vídeos aí que tem umas 4 caixinhas ali que eu faço de madeira, então são porca, prego, parafuso que eu vou achando, e aí eu vou botando lá e juntando. Quando dá fé, tá cheio lá, arame, tudo que eu vejo que dá para pegar, eu pego. Então aqui tá um monte de preguinho aqui, de fundo de guarda-roupa, por exemplo, eu não saio para procurar não, tá bom? Ah, eu já saí sim, eu quis botar o fundo ali embaixo, lá nos passarinhos, né, no viveiro grande, que ele é uns 2,5 metros assim, por uns 2,5 metros de tamanho, que eu fiz ele manual, né, artesanal, que eu já mostrei aí. Aí eu saí já assim nessa intenção de achar aquela tábua de fundo de guarda-roupa, que é uma tábua mais fininha e é boa de cortar, para eu botar lá no fundo do passarinho para eles cagar e cair comida e tudo mais e ficar melhor de limpar e depois quando ficar velho tirar e botar outro. Então já saí nesse sentido de pegar aquilo, né? Achar por aí. Mas só que eu não saio por aí em lixão reciclável não, tá bom, meu irmão? Que eu não tenho tempo para isso, não é que nem aqui, ó. Eu saí pro comércio resolver alguns problemas meus, ou então parece que essa camisa ainda foi a que eu fui pro shopping lá comprar aquela máquina, é porque eu deixo ali separada aí para, digamos que para não ficar lavando tudo uma vez, eu deixo ali, às vezes eu faço uma pegação e eu estou usando aqui porque eu não sujo muito, eu só saio um pouco às vezes, ou então eu pego uma camisa limpa e faço uma pegação aqui inteira. Então, se toda vez for lavar, não tem roupa que dê jeito, tá bom? Então é mais ou menos assim, né? Aí digamos que eu achei esse monte de preguinho também. Nós iremos entrar na pregação, tá bom, meu irmão? É só para dizer, né? Aí eu já ando com um alicate, um estiletezinho pequeno para cortar fio, arame, alguma coisa que dá, então é porque não dá até um monte de prego aqui de fundo de guarda-roupa. Vou voltar até nesse caminhãozinho aqui, depois eu. Um monte de preguinho aqui de fundo de guarda-roupa. Aí eu passei, ia passando na pista para ir pro mercado, pro centro para lá, né? Que é uma hora que eu gasto lá pro shopping em Guatemi, tem vários shoppings aqui, tem 5, né? Mas para esse que é o velho de antigamente, que chama Shopping Guatemi, que agora não é mais Shopping em Guatemi, é outro nome, que sai mudando direto, né? É 2 horas devagarinho de cadeira de roda, daqui onde eu tô pra lá, tá bom? E é isso aí, né? Mas eu vou, tá bom, pra você ver. Eu tô no vídeo aí mostrando que eu fui, né? Agora São Paulo e Nova York não tem isso não, tá bom, meu irmão? É cheio de sobe e desce, cheio de morro, então você só anda talvez 10 minutos, 5, e olhe lá. Por exemplo, o centro de São Paulo ali. Se você vai para a região da Sé, quando da Fé, você vai descer lá para o Brás, lá para 25 de março e tudo mais. É tudo morro, tá bom? Ou para o Parque Dom Pedro, é tudo morro. Ou então você vai para aquela banda da Liberdade ali, onde tem aquelas coisas tudo de japonês, que eu gostava de ir para ali, que eu acho bonito. Aquela rua que nem no Japão, e é mesmo. Então, ali é cheio de morro também, descida, e ali acabou essa andada de cadeirante. Ou seja, você só anda em determinado lugar, tá bom? Aí você vem pro lado de cá, o que você anda mais é pro lado de cá, vindo que nem vai para Cacolândia, Estação da Luz, ou Praça da República e tudo mais, vindo pro lado de cá, para Santa Casa, bairro Santa Cecília e por ali vai. Mas também tem aqueles negócios do trânsito pesado, estressante, colado no outro, as calçadas tudo que não dá acessibilidade, não tem coisa de bicicletaria, de andar, que nem tem por aqui, não é em todo lugar em São Paulo que tem, só tem na Avenida Paulista, em algum lugar, não é em todo lugar que tem, então não dá para você andar da mesma igual, ou seja, tem
ou a planitude para você andar, mas só com os trânsitos pesados demais, cheio de ônibus, cheio de minhocão, cheio de tudo, não dá pra você andar. Então você fica preso do mesmo jeito, né? Aí você tem que estar num ônibus direto, ou no metrô, ou no trem. Ou seja, você só anda muito em São Paulo, é de metrô e de trem, mas andar assim, essa amplitude que nem eu sair daqui agora, eu vou mais você agora, né? A gente vai pro shopping devagarinho, a gente gasta 2 horas caminhando devagarzinho. Claro que você andando, você gasta 1h30 ou 1h25, tá dizendo o celular aí, é 1h25 para quem anda, né? Porque a pessoa dá um passe maior, ainda vai, mas na cadeira é devagarinho, então é 2 horas topado que eu fiz essa teste. De lá do shopping eu saí, já que eu não vim gravando mal, eu digo eu não vou gravando, então vou adiantar. Então vim só bufo, bufo, só andando com os dois pneus levantados, só com os dois pneus de trás. E foi 1 hora, eu cheguei no centro, né? E mais 40 minutos, 50 minutos para chegar aqui. Então é isso aí, 2 horas, tá bom? É, tá pancada, né? Mas mesmo assim a pessoa vai, né? Aí se você quiser, vamos pra praia aqui, né? Onde eu já mostrei também no vídeo. Aí é 15 minutos devagarinho daqui para lá. Você que anda, é 15 minutos e olhe lá. Agora eu na cadeira, uns 25, uns 20 e tanto, e pode até ter menos, dependendo também, se eu quiser progredir, e para a Lagoa também, ali para o Rio, onde eu mostrei também no vídeo. Aí você vai toda semana, todo dia, toda hora, se quiser, e é uns 15 minutos. Então, se você quiser todo dia tomar banho de rio de praia aqui, mas a praia é deserta, não tem ninguém, é melhor assim que não tem beberrão, nem cachaça, nem drogado, você fica lá sozinho. Às vezes tem um pescador, uma coisa outra para lá, e você quer sozinho, é melhor assim, tá bom, meu irmão, do que os PCC, do que os beberrão e tudo misturado ali, então é melhor assim, que são tudo traiçoeiros, são tudo maliciosos, e a qualquer momento ele pode dar um tiro, uma facada e pegar em tudo também, que nem no Rio de Janeiro, então é melhor sozinho mesmo. E é livramento de Deus, é livramento de Deus, né? Mas mesmo assim o diabo não fica atrás não, tá bom, meu irmão? Porque eu vou para a Lagoa ali, por exemplo, aí eu fico naquele lugar que nem eu mostrei, que é mais afastado, só tem mato por ali, né? Mas mesmo assim, vem os catamarão, vem as lanchas, e agora eles estão botando pancadão lá, a caixa de pancadão e tudo, nos catamarão, nas lanchas e tudo. Quando dá pé, você diz, oxe, que negócio é esse vindo na praia? Essa barulheira que nem tem elétrico. É lá nos catamarão, também estão botando lá os sons de pancadão, de gay, de tudo lá. Eu sei, não tem jeito não, meu irmão, onde você for, a bagaceira tá pesada, né? A não ser que você viver que nem um pai de Rainha Meida, né? Deus deu uma condição melhor para ele, ainda tem preguinho aqui, olha só, meu irmão, que é tão pequeno que a gente tirar, né? Aí Deus deu uma condição melhor para ele, ele tem um sítio, é uma fazenda, parece lá, sítio do Roxinol e tudo mais. Então, tem aquele cercado, né, aquele sítio bem grande, que a gente vê um monte lá atrás no sítio dele, então, ali só entra ele, então não entra pancadão, não entra pancadaria, não entra nada, só ele, então, a vida melhor é essa aí também, é a melhor vida, né? Mas a gente está falando do defunto aqui, do dinheiro da Apple, aí Steven Jobs, Stephen Hawking, né? O maior cientista planetário do mundo todo, né? Ele morreu e levou o que? Levou o planeta, levou o que? Levou nada, e tem mais essa, morreu que nem eu, sofrendo numa cadeira de rodas, só olhar que você vê aí, né? Foi atrofiando até morrer. Então, o que adianta mesmo? É melhor ir buscar os segredos do céu, os mistérios de Deus, e não, digamos, criticar a Deus, nem desafiar ele em termos da criação e tudo mais, e aceitar que tudo é plenitude da criação dele, né? Como estava um pregador da internet ali, eu vi pela internet no Facebook, né? Uma mocinha toda perdida, dizendo que não acreditava em Deus e tudo mais, e o pregador falando ali tudo dentro da palavra, e ela muitas das vezes fugindo ou sem resposta, porque ela não tem resposta para dar. Assim, por exemplo, ele perguntou: me diz uma coisa, você acredita no Big Bang, na explosão? Ele disse: é, eu acredito nisso. Ela dizendo, né? Então, como é com a explosão, ela cria humano, cria animais, macho e fêmea, alimentações, água, rio, mares, sol, chuva, neve e tudo assim. Então, não foi uma explosão, foi uma bomba inteligente. Ah, eu vou dar uma explosão aqui, mas eu sei de tudo, sei fazer tudo. Ah, faz favor, né? Então, faz favor, que não dá nem mais para brigar com você de tanta pancadaria que a gente dá em vocês, né, Testa? Como é que uma bomba, meu irmão, dá um tiro aqui,
Aí faz a Raina Meida, princesinha, faz um carro ali, faz a Bíblia Sagrada, faz tudo em sincronia, tudo em sincronia, aí faz uma família. Aí eu vi hoje a Raina Meida cantando aí na televisão, a mamãe dela tava lá, um louvor para minha mamãe, né? Aí tava, aí uma explosão, fez a mamãe da Raina Meida, fez o pai dela, fez o irmãozinho Ravi, fez ela, fez vó, fez a avó, fez tudo, que explosão, que nada, para você quer ser vegano, que vocês querem mesmo, mas só que vocês não tem como se sustentar na mentira, porque Deus é que entra na jogada e toma nossa mente, aí deixa vocês mentirosos, ateístas, Big Bang, Maomé, e todos vocês aí se tornam mentirosos na terra inteira, porque o pregador de Deus, que nós já vimos os ateístas perguntando ali naquela roda ali, né? E o pregador de Deus ali dentro da palavra, dando uma resposta toda correta a ele, mas a mente dele está tão encruada no quinto dos infernos que você pode chegar para ele e dizer, ó, aqui tá vendo, ó, Deus aqui. Aí você mostrar Deus ali e mesmo assim ele vai dizer que você é um feiticeiro, um macumbeiro, um xangozeirista da África e que está fazendo aquilo ali através do poder do diabo. Você, meu irmão, não tem jeito, é o coração e a mente cauterizada satanicamente. É que nem essa mente aí desse maquinário que está gritando aqui, que aqui é bairrozinho, rua morta, não tem nada. Então, e que maquinário é esse que está ligado aí? Que não tem indústria, não tem emprego, não tem nada. Então é isso aí, tá bom mesmo. Não tem, aqui é uma rua morta, não passa nada, não passa nada, é favelamento, né? Não tem empresa, não tem nada, não tem nada, só tem boca de fumo para ali, bar e candomblé e tudo. E que maquinário é esse que não para de maquinamento? Só para tomar a pegação, tá bom, meu irmão? O diabo, ele mexe no máquina, mexe na bomba do dono de Trump e tudo, e para tomar a verdade de Deus, né? Por exemplo, o dono de Trump e enche os mares de coisa de guerra e tudo mais, né? E ele diz que está trabalhando para Deus, né? Aí pega as famílias lá trabalhando. Bom, se ele pegasse os noeiros dos PCC, os traficantes, aí tá certo, a gente dá o maior apoio, não, tá? Expulsando mesmo tá certo, não tá certo. Mas não, meu irmão, ele pega pai de família, meu irmão, faxineiro. Eu vi ontem o rapaz, um piso bem grande de concretamento fazendo. Eu não sei se foi no YouTube, foi no Facebook, parece, um concretamento bem grande, os pessoal estavam fazendo, trabalhando lá, meu irmão. Aí chegou o Arce, esse policial do campo, esse vagabundo aí, maquinado preto, e prendeu todo mundo trabalhando ali, parou aquela obra e ficou ali, meu irmão. É isso aí, meu irmão, prendendo trabalhador, expulsando trabalhador, gente trabalhador, meu irmão. Tudo bem que a pessoa entrou lá, mas está sem documento, não, esse homem foi pego como, não foi trabalhando, não, então puxa a vida desse homem aqui, o tempo que ele está aqui, não. Ele só vivia trabalhando de bico, uma coisa, só vive trabalhando aqui de pedreiro, de jardineiro, em lava prato, lava banheiro, corta mata, enfim, aí deveria buscar isso aí de não. Então, eu tá vendo que esse homem entrou aqui, mas ele não é bandido de maquinário que nem essa máquina preta aí, vagabundo que tá esculhambando aqui para eu não pegar, tá bom? Ele não é. Ele é um homem trabalhador, uma pessoa de Deus, mesmo que entrou sem documento. Então vamos, digamos que liberar uma documentação para trabalho para ele e a família ficar aqui. Agora também dá aquela ordem pesada, né? Aí o juiz ir lá, Maldana de Trump, lá, né? Todo bonitão, né? Aqueles anos assim, né? Tá nas melhores roupas do mundo, né? Nós iremos dar o documento a você e a sua família. Aí chama até a mulher dele, a esposa, a mãe, o que tiver lá. Bom, tem deles que não tem, mas aqueles que tem, chama tudo na hora ali no momento. Bom, dê aconselho ao seu marido e a todo você. Aqui não pode brigar, não, o vizinho que se dane, quem manda aqui sou eu, o vizinho vai pro inferno, que nem faz aqui no Brasil, não. Tudo aquelas porcaria que acontece no Brasil aqui não pode acontecer, então. Nem beber na rua, nem pancadão, nem nada. Então, se você viver de acordo com as ordens legais dos Estados Unidos, aí vão ficar aqui. Agora, se nós pegar você, as polícias pegar e vocês bagunçando, mas sua esposa brigando e dizendo, não, vizinho que se lasquem, que vão embora, que se dane, aí vão todos ser expulsos na marra aqui na força da lei. Aí tá certo, aí tá certo. Bom, mas pelo menos regularizava e deixava eles trabalhando lá, né? Aí voltava
digamos assim, pegou aqueles caras tudo ali fazendo aquela cimentação concreta bem grande, era uma calçada bem grande mesmo, né? Aí ele já estava trabalhando ali desde cedinho para tá tudo aquilo ali feito, então deveria a polícia chegar ali, dar as ordens a eles para ele comparecer lá no fórum e para ver como está a situação dele e tentar regularizar e ver se ele tem crime no Brasil, se tem assassinato, enfim, se é do PCC, aí tá certo, né? Mas não, meu irmão, pega os pais de família cheio de máquina preta aí do dono de tampa, rapaz, aí pega aqueles policial bandidão de sangue sunga preta do Arce, chega naqueles carros pretos, 5, 6 carros, máquina preta do diabo, e pega os pais de família, trabalhador, a gema, prende lá e deporta com mulher, com filho, com tudo, pra pessoa se arrombar agora pior do que já tava, meu irmão. Aí diz que tá trabalhando para Deus, né? Ele, os Bolsonaro, e todos eles dizem que tá trabalhando para Deus e que tá fazendo uma limpeza na terra, tá fazendo uma limpeza, né? Bom, você viu que essa ação dele, tanto esse guerrilhamento que tá aí nas praias não é de Deus, e nessa expulsão que ele tá fazendo não é de Deus, tá bom? Aquela família saiu do México lá, né? Por conta do narcotráfico, guerrilhamento e tudo, do Equador em todo lugar, né? Saiu dali. Tem deles que saiu até da Rocinha mesmo por causa do tráfico, né? Aí espécie dos Estados Unidos para voltar lá para a Rocinha, meu irmão, para o narcotráfico do tráfico do México e tudo mais. Olha só, meu irmão, ele tá ajeitando o mundo ou tá piorando esse pilantra aí desse Donald Trump e tá arrombando mais ainda, tá arrombando mais ainda. Bom, e falando no dinheiro de Donald Trump que ele vai morrer, disseram que ele tem avião, ai, tem avião preto, ai, tem máquina preta, ele tem, né? Pronto, o Donald Trump, o diabo vai levar a alma dele pro inferno, porque nos infernos vai ficar avião preto, vai ficar máquina preta, vai ficar tudo aí, tudo aí. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, hein? Louvado seja Deus, hein? Deus seja louvado e exaltado, toda a honra e toda a glória seja tributada a Deus. Então, e agora nós iremos entrar no caso do, ou foi no Paraná, ou foi em Santa Catarina, que o vulcão, o furacão destruiu tudo, né? Um tornado, né? Ele chama tornado, no vento de 250 quilômetros por hora, destruiu uma cidade no interior do Paraná. Foi no Paraná, né? Em minuto, olha só, em minuto destruiu a cidade inteira, tá bom? Olha só, né? O poder que é, né? Praticamente toda a pequena cidade do Rio Bonito do Iguaçu se tornou um amontoado de escombros. Olha aí. Milhares de moradores perderam tudo. 5 pessoas morreram na cidade, uma em Guarapuava. E tem coisas aqui na internet que dizem de que uma moça de 14 anos, o furacão levou ela voando assim, não sei como foi, e ela morreu dessa forma aí. Então, veja como é o poder, né? A Bíblia, agora vamos aqui entrando na Bíblia, né?
A gente tá falando que o tornado aí, 250 quilômetros por hora, o vento, destruiu uma cidade em poucos minutos, todinha, né? A Bíblia está dizendo aqui, ó, olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a riqueza não tem valor nenhum duradouro. Se você pega o caso do Michael Jackson, Maradona, Rei Pelé, Rainha Elizabeth, Silvio Santos, Steven Jobs, Stephen Hawking, todos esses homens, até os papas mesmo, você vai ver que a riqueza dele não foram duradouros e que eles morreram e não levaram nada, né? Quando é acumulada de forma injusta, e pior ainda quando é acumulada de forma injusta, como tráfico, roubo político, enriquecimento ilícito de todas as formas, né? Ou quando é a única busca na vida, por exemplo, Silvio Santos praticamente viveu por dinheiro. Pronto, é isso aí, pronto. Ninguém via ele pregando a palavra de Deus, nem louvando, nem fazendo missões aqui, acolá, ajudando as trabalhadas na rua, não. Era só dinheiro, telecena, dinheiro, baú, telecena, isso aí, só viveu por dinheiro. Então, aqui, ó, é uma riqueza inútil que pode levar às preocupações excessivas e até a perdas, né? Ou seja, é um ser humano que deita na cama, eu não tenho um conto, né? Pronto. Então eu deito na cama, eu deito só pensando nas minhas dores, no meu sofrimento, é só isso, né? Agora eles que correm atrás de bilhão, meu irmão, ele pula para lá, pula para cá, não tem nem tempo para namorar com a esposa, que só pensa no dinheiro e na riqueza. Amanhã eu quero mais, amanhã eu quero mais, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu tenho dinheiro, amanhã eu tenho reunião, essa vida satânica não tem, e pronto, e agora, cadê a mente para Deus se só pensa nisso? E nem para namorar com a esposa não tem, meu irmão, como é que vai namorar com a esposa se só pensa em dinheiro, em reunião, em riqueza, tá vendo mesmo? A riqueza do diabo é isso aí, tá bom? Agora a riqueza de Deus é essa, né? Olha, Senhor, o rei Salomão, né? Vamos até falar dele aqui, né? Isso aqui tá falando em Provérbio 10, tá bom, meu irmão? Provérbio, aqui, o tesouro conseguindo de forma iníqua não serve para nada, mas a justiça livra da morte, Provérbio 10, né? A preocupação excessiva, o acúmulo de riqueza prejudica seu dono, Eclesiastes capítulo 3, 15, 5, e pode causar ansiedade e insônia. É isso aí, tá vendo que eu tô falando, que a gente fala, né? Levando a uma vida de preocupação ao invés de contentamento, ou seja, o rico, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. É para bater na Bíblia, é para bater na Bíblia, eu vou bater na Bíblia aqui, meu amor, minha ajudadora, minha auxiliadora, Bíblia Sagrada. Sem você eu não consigo vencer esse maquinário, meu amor, que ele está dando vontade de eu bater em você, Bíblia Sagrada, mas eu não quero, eu quero ficar perto de você, Bíblia Sagrada. Essa calmaria aqui, Bíblia Sagrada, que está dizendo aqui, ó, desses maquinários, ele não tem calma, não tem paz, né, Bíblia Sagrada? Mas eu tenho, quando não tem nada a ver com isso, não é nada meu, não. E uma hora Deus vai ter que papocar isso, quando eu vou ficar com esse lixo gritando o tempo todo no meu ouvido, então Deus vai ter que papocar. A qualquer momento Deus vai ter que papocar esse lixo. Que isso não é evangelho, não. Evangelho não é máquina preta, não. Evangelho não é papoco de máquina, não. Evangelho não é moto na cara, para cima e para baixo, cara de puta gritando, não. Não, esse não é evangelho, não. Esse não é evangelho, não. Então, a qualquer momento, Deus vai ter que dar um fim nessa lixarada do diabo. Mas você, Bíblia Sagrada, você vai ficar. Você vai eu me conduzir, ou conduzir uma pessoa que vai vir depois de mim, mas você vai ter que ficar, Bíblia Sagrada. Você é a testemunha de Apocalipse, Bíblia Sagrada, do Velho e Novo Testamento, então você vai ter que ficar. Eu posso ser que eu caia no maquinário ali preto e pule de um prédio cheio de máquina preta que nem MC Kevin, mas você vai ficar, Bíblia Sagrada, você vai ficar para a pregação e para a transformação da vida da humanidade em máquina preta, em Bíblia Sagrada. Então, leva a insônia, a ansiedade, né? Levando uma vida de preocupação ao invés de contentamento. Ou seja, o que era para o rico estar aqui, glórias a Deus, louvado seja Deus, ô Senhor dos Exércitos. Eu vou para os Estados Unidos agora, para a minha mansão que tem lá, que o Senhor me deu através da riqueza. Agora também, Senhor dos Exércitos, Rei Todo-Poderoso. Lá eu já vejo nos vídeos no YouTube, ele nem assiste, tá bom, meu irmão? Que o diabo não deixa essas benevolências para eles verem, não, né?
Mas lá tem cracolândia, tem pessoas viciadas na heroína e tudo mais. Então, Senhor, eu te peço que pelo menos uma sopa, uma noitada de comidamento, de café, de agasalho, eu possa estar fazendo dentro da tua casa. Depois eu vou para minha mansão, que o Senhor me desse, mas a minha família, curtir a praia, curtir tudo. Ele não tem esse contentamento, não. Silvio Santos, nem Neymar, nem Messi, nem nenhum deles não tem, não, meu irmão, que não é riqueza do Todo-Poderoso, não, oriunda das grandezas e das profundezas de Deus, que nem o rei Salomão, não, tá bom, meu irmão, não é. E mesmo assim, o rei Salomão pediu toda a sabedoria a Deus, e ele foi para o lado de 1000 mulheres, e também ele caiu na mesma concupiscência do Silvio Santos, e desses defuntos aí do Rio de Janeiro, tudo morto com armamento, porque se afastou da legalidade, dos princípios da verdade de Deus, né? Aleluia e glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, glórias a Deus, evangelho não é isso não, rapaz, evangelho nessa tribulação que tá aí não, demoníaca não, evangelho não é gangue de PCC, carnificina de morticina não, meu irmão, evangelho não é isso não, meu irmão. Então, o Silvio Santos ia para os Estados Unidos, ele tem 5 mansões lá, tá dizendo aí nas internet, tá bom? Mas só que quando ele passasse um mês ou dois lá, né, pronto, ele ia fazer esse sopamento, ou então esse negócio de entrega de comida, de refrigerante, agasalho, ou remédio, sei como for, para aquelas vítimas que estão ali na oriunda de heroína, de crack, de metanfetamina e tudo mais. Não, mas não faz isso não, meu irmão, não faz, porque a riqueza do diabo não pode fazer essas coisas boas de Deus, tá bom? Tu não vê Neymar, nem Messi, nem Cristiano Araújo, nem nenhum deles fazendo isso, porque isso é um contato direto com Deus, tá bom, meu irmão? Eles não podem ter, porque se ele fizer isso, o diabo dá um tsunami ali dele, um papoco, e mata todos eles ali, então não pode fazer, tem que ficar fazendo o que o diabo quer, máquina preta, aí faz uma tatuagem aqui, Neymar, aí faz uma Rosa Maria aqui, aí faz um Papa aqui, aí faz Jesus aqui, aí faz um Rosário aqui, aí fica todo preto, aí fica todo preto de tatuagem, então é isso aí, o que o diabo vai fazer é isso aí, a única benevolência e a única graça e tudo que vai ver quando dá fé, você diz, rapaz, o Neymar, o Messi, todos eles só tinham não tinha tatuagem, agora tem uma aqui, tem outra aqui, tem um palhaço, tem uma caveira, tem um defunto, tem um morro do Rio de Janeiro, tem um morro do Dendê, tem um morro da Macumba, tem tudo as macumbarias, tem toda a feitiçaria no corpo já, então aí você vê assim, não, mas a hora que ele quiser tirar, ele tira, não. O que importa é a hora que está, o que importa é a hora que está, né? Não, o que é que adianta eu botar aqui depois tirar? Não, não, o melhor é não ter e passar a fisionomia de Deus para as pessoas. Louvado seja Deus. Então, como é que ele vai passar a obra divina da redenção de Deus se ele está preso nos dinheiros? Agora veja aí, meu irmão, veja o Neymar, Messi, todos eles, veja aí, meu irmão. É helicóptero preto, é moto preto, é Ferrari preto, é carro preto, as casas dele ele pinta tudo de preta, é boate aqui preta, é igreja preta, é tudo preto, é navio preto, é tudo pretaria, tatuagem preta, cara preta, corpos pretos, é tudo isso aí, porque não tem mais vida, não tem mais vida, mas não, meu irmão, onde tem vida nas coisas pretas, onde tem vida em igreja preta, meu irmão, onde tem vida em tatuagem preta, nas coisas pretas, nas academias pretas, meu irmão, você só vê prostituição, só vê arruinamento ali, ainda tem até irmã aí, irmã fulana de tal, academista, levanta peso e tudo mais nas academias pretas, rapaz, onde isso é de Deus, rapaz, isso é de Deus, rapaz. Aleluia e glórias a Deus, tá bom mesmo. Tem até irmãs idosas aí na academia, mas não vai, a gente não vê vídeo dela assim na palavra de Deus, não, que não eu tô aqui, não vou bater, não vou bater, não. Segura as máquinas aí pra eu não bater, não vou bater, não. Tá me dando vontade pra eu bater, mas não quero, não, seu. Segura aí, então. Então, se vê ela levantando os pesos das academias e tudo aí nos canais dela, das internet, aí as irmãs até véia sem vergonha, véia, porque é sem vergonha, meu irmão, que tá na idade assim desse jeito não é de Deus.
Então, mas cadê o que você vê? Não, a pregação da palavra aqui. Eu estou aqui na academia pregando a palavra e dizendo que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou fazendo essa musculação aqui, mas isso é coisa da carne, é coisa de vaidade, mas isso não serve para ninguém, não é cuidar do corpo do Espírito Santo, coisa nenhum que cuide do corpo do Espírito Santo é a palavra de Deus, rapaz. É a pregação da palavra de Deus, é a benevolência e a graça e tudo dessas meninas, tudo louvando a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Se essas meninas tivessem tudo nas academias, tudo nas camisas do Bolsonaro de Brasil, meu irmão, que pregação, que louvor de palavra de Deus, tinha mais nada aí que estava tudo misturado, uma bagunçaria infernal triste, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, tá bom, meu irmão? Esse negócio de você ver pastor aí dentro das academias dizer que tá cuidando do tempo do Espírito Santo é sem vergonha, mentiroso, tá bom, meu irmão? Que eu andei 2 horas daqui pro shopping lá, eu fui de a pé e eu comprei uma quentinha Guaraná e tinha uma turma dormindo lá debaixo da rua, lá do viaduto lá debaixo dos carros e cozinhando até ali mesmo. Eu peguei aquela quentinha e digo, ó, meu irmão, não como tudo. Aí eu mandei uma mulher daquela lá que tinha uma mulher, tem criança, tinha tudo tirar metade, ela ainda tirou muito, eu digo, não, eu quero que tire mais, só deixei só uma ciculé, o resto dela um copo de refrigerante, então tá certo, tá bom mesmo. Exercício é isso aí, tá bom mesmo, você e tentar, e eu tinha trocado R$ 5, eu fui, digo, ó, só tem isso aí, meu irmão, vê se vocês dividem com você aí, pelo menos compra um cafezinho aí depois, então é isso aí, esse evangelho é isso, não é academia não, não é copo de academia bombado não, não, eles aí já estão tudo fora de Deus, por isso que estão vivendo assim, de profetada e de academia e tudo mais, que já não tem mais vínculo com Deus não, tá bom mesmo? O que eles falam são só coisas da carne, bom, o Jefferson Sueli estava cantando aí, estava num vídeo aí no YouTube, eu vi, ontem à noite, antes de eu dormir, eu estava vendo ali, né? Aí uma pessoa começou a profetizar e ela estava falando que um homem, né? Ela, assim, só mal dizer, mas era um homem, desde que transformaram o palco, a igreja, o púlpito da igreja de palco político, de cenário político. Bom, que tudo é nos dinheiro e tudo mais, se corromperam. E de fato ela estava falando verdade. Inclusive ela estava falando até em Deus mesmo, na primeira pessoa, como se fosse de Deus. E de fato é verdade mesmo, porque só quem não enxerga isso, quem não quer enxergar. Então, aí naquele momento, mais adiante, que ele falou um bocado, aí esse tal de Jefferson Sueli, que eu nem conheço, tá bom mesmo? Só sei que é uma dupla que tem aí de Jefferson Sueli, mas eu não sigo não. Nem Evelyn não sei de quê, não sei, Kelly Bianca, nem nada, não sigo não, eu só vejo mais essa menina aqui, Raina Almeida, nem Damari, nem Aline em Barra, mulher que eu amo muito, eu não olho muito, então é isso aí, tá bom? Então é Jefferson Suela, aí naquele mês quando esse homem falou muito ali, alto, gritando ali no púlpito ali, com a boca, né, claro, que ele tá falando alto com a boca, aí o Jefferson Sueli lá, eu não sei nem se é Jefferson Sueli é o nome de um homem, ou se é uma banda, eu não sei, eu sei que é Jefferson Sueli, né? Bom, aí disse, bom, mas vamos agora aqui, que Deus quer falar pela a Bíblia, agora vamos ouvir Deus falar aqui através da Bíblia. Aí botou isso aqui, mas só que ele não pega isso aqui não, ele não pega isso aqui não, meu irmão, que o negócio dele também é cachês e mais cachês de show, então aquilo ali, ele só quer tirar, digamos que para a pessoa não falar mais, e o outro irmão ficou arrastando o outro que está falando alto, e tirou de lá do vídeo, não está ouvindo mais, e dizendo que agora vamos ouvir Deus falar mesmo, agora aqui através da Bíblia, mas só que não é aqui através da Bíblia que ele cobra show, cobra cachê, cobra tudo, então não é não, é só para tapear os irmãos, tá bom? Também é só para tapear, não, não é verdade não, eu quero ver aqui que nem eu, aqui sem ganhar um pão no YouTube, sem ganhar um pão amarrar na mesa no outro canal, sem ganhar um pão na rua, só lata de cola e corote no lombo aí dos cachaceiros, beberrão e dos gays, eu quero ver a pessoa ser pregador assim, né? Aí eu quero ver a pessoa se sustentando na palavra de Deus assim, né? Sem ganhar nada, tá bom? Claro que o que eu tenho aqui é que Deus me dá, que é o meu sustento da aposentadoria, né? Mas o que eu quero dizer que eu já estou há mais de 3 anos aqui no outro canal e tudo mais, e na rua e tudo mais, e sem ganhar nada, sem ganhar nada. É só eu gastando para fazer caixa de som profética, para tocar louvor e por aí, com microfone, com tudo, é só eu gastando meu salário, mas não é que eu ganhe nada de rede social nem nada, ou seja, é como se eu estivesse trabalhando em vão aqui, sem ganhar nada, pelo menos na terra, tá bom? Aí eu quero ver ninguém se sustentar em púlpito em nenhum lugar assim. Quantos anos o senhor está aí, meu irmão? Olha, eu estou indo para 4 anos assim, ó, devagarinho assim, na rua e todo mundo mais. Vai, não vai, eu levo uma lata de cola na cara, um tubo de corota aí de um beberrão, de gay, de tudo, uns palavrão.
mas sem ganhar nada, há uns 4 anos assim, né? Sem ganhar nada de redes sociais, nem de rua, nem de nada. Então eu quero ver a pessoa se sustentar assim, né? Aí é fácil falar com show e cachê de show na mão, é fácil, né? Aleluia, graças a Deus, não é fácil. Eu quero ver sustentar assim, ó, sem ganhar nada aqui, ó. Sem ver Deus preparando uma mulher para você durante todos esses anos aí, né? Desde a pandemia. Pode papocar tudo aí, Deus. Pode papocar tudo aí, Deus. Pode papocar tudo aí, Deus. Eu quero ver você ficar aqui sem mulher, sem ganhar nada, sem pegando, sem ganhar nada de YouTube, sem nada, tá bom? Esse canal aqui já tá passando, parece, de 2.500. Aí já tá indo para perto de negócio de monetização que eles dizem. Então, eles vão dizer que tem direitos autorais, então tudo aí para não ganhar nada, que nem o outro da Raina Media com 30 mil seguidores, então para não ganhar nada. Então eu tô aqui só que nem bobo praticamente aqui, tá bom? É por isso que vai não vai, eu faço uma gaiolazinha, eu faço um bancozinho que nem eu fiz, mostrando aí, porque se a gente ganhar nada e não ganhar nada, então eu prefiro assim, misturar tudo aí, que nem você vê. Era só para deixar aqui só pegação, né? E eu fazer um outro só para negócio de missões e essas coisas que eu faço, mas se eu não ganho nada, de todo jeito eu não ganho nada, então deixa assim tudo junto e misturado que nem tá aí. Ora eu boto fazendo um quadrozinho que eu acho na rua de reciclável que ninguém quer. Ora eu faço um bancozinho de material, é tudo grátis, tá bom, meu irmão? Tudo que eu faço aí é grátis, sem gastar nada. Eu, por exemplo, eu fiz um viveiro para botar periquito, então eu gastei só R$ 10 com tela, então não gastei mais nada, então é tudo grátis praticamente. E se você fosse comprar um viveiro daquele cofi que é grandezinho, que fica em pé assim, numa coisa que vende também aqui em Maçã, em todo lugar, vende é uns R$ 500 quase um daquele, então quer dizer, eu gastei R$ 10 praticamente sem gastar nada. E agora com essa furadeira multiuso e tudo mais, que é parafusadeira e tudo mais, que eu nunca usei, a primeira vez que eu estou usando agora, aí melhorou mais ainda para fazer isso aí. Então é sem ganhar nada, tanto fazendo ele sem ganhar nada, como pegando aqui sem ganhar nada. Tá bom, meu irmão? É só. Aí eu quero ver a pessoa se sustentar aqui, dizer aqui não, estou aqui porque Deus está me dando a saúde. Eu estou aqui pegando há 4 anos sem ganhar nada, mas Deus está me dando saúde, está me dando palavra, então eu quero ver a pessoa estar plenamente satisfeita aqui. Ah, estou sem mulher, tem nada, mas eu estou satisfeito, pelo menos eu estou pregando para Deus, estou vindo para Deus. Eu quero ver a pessoa estar aqui. Falar com o cachê de show, falar com o cachê de show, cachê de pregador milionário é fácil, qualquer um faz pregação, qualquer um fala bonitamente, aí é fácil falar, e até entrar dentro da Bíblia é fácil fazer isso. Eu quero ver fazer isso sem ganhar um centavo, sem ganhar um pão, sem ganhar um pão aqui todos os dias, sem ganhar um pão, tá bom? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Nenhum deles são pregador assim famoso, nem Raina Meida, nem ninguém. O mérito de Raina Meida, ou de Pastor Antônio Júnior, ou de Bispo Bom Leonardo, tudo mais, não, né? Nenhum são, não é porque usa a palavra de Deus, tá bom? De alguma forma eles usam a palavra de Deus para chegar àquele denominador ali comum que é ficar famoso, até ficar milionário mesmo através da palavra de Deus, Sila Malafaia, Macedo, Valdomiro, todos eles, mas nenhum deles está fazendo aquilo por mérito próprio ou o dom dele, o dom que ele tem, que nem de, parece que é Efésios capítulo 2, que o dom da salvação por meio da fé é de Deus, não é do homem para que não se glorie, mas é de Deus mediante o evangelho do seu Jesus. Então, não é de nenhum deles, tá bom? Esses ex-gays que ficam aí, eu nem sigo eles porque eu não gosto disso e eu não acredito, tá bom? Então eu não sigo nenhum deles também para não ficar criticando, então eu nem sigo, mas esses ex-gays que ficam falando aí e só puxa naquele negócio de ex-gay e tudo mais, deveria deixar aquele mundo lá morto que ele vivia e agora pegar a boa nova e ter mais tá bom? Ele mesmo que mudando, ele mesmo que se conversando, ainda fica com aqueles trejeitos estranhos que não fica que nem a gente aqui posturado normal, né? Devia, não, irmão, estou me forçando aqui, tá bom, meu irmão, para tentar ser posturado de todas as formas que Deus me transformou e eu não sou mais aquela lixarada que eu era lá de LGBT e agora eu sou isso aqui e vocês estão vendo eu até me esforçando para querer falar, porque eu não quero parecer em nada com aquilo ali, então é isso aí, tá bom, meu irmão? Então era esse PCC, eu tenho tatuagem, tenho tudo aqui, de beberrão, de drogado e tudo, então eu tenho que me esforçar ao máximo para não ser aquilo ali e nem mostrar para você que eu sou. Eu tenho que mostrar agora que eu sou uma pessoa, uma figura transformada no Evangelho do Senhor Jesus, né? Essa é a lógica, né? Então,
Então eu não acredito nesses ex-gays e tudo mais que estão aí famosos e no instante cresce os canais dele e tudo, 100, 200 mil pessoas, então eu não acredito, então eu prefiro ficar longe para não ficar criticando e deixar eles falar, né? E por isso que vai não vai, tem polêmica deles aí, porque de fato não foram mudanças verdadeiramente, por isso que vai não vai, acontece muitas quedas deles aí, e eu prefiro ficar distante de bolsonarismo, de Malafaia, Macedo, tudo isso aí eu não sigo, tá bom? Eu ainda sigo o Bispo Bruno Leonardo, porque ele veio aqui em Maceió, aqui no estado aqui, e fez uns eventos de graça, só para alimento para doar para as pessoas, então eu ainda sigo até por causa disso, tá bom? O pastor Antônio Júnior, e mais ou menos essas coisas assim. Agora, Malafaia, Macedo e tudo mais, eu vi o Malafaia ontem no vídeo aqui, ele todo brabo com Alexandre de Moraes, todo rancoroso e todo brabo, tá entendendo? Que como se fosse uma pessoa que nem de PCC mesmo, assim, de criminoso, de brabeza, então. E eu não sigo um homem desse porque eu vejo que não tem qualificação dentro do Espírito Santo de Deus para separar o Alexandre de Moraes e deixar o Alexandre de Moraes trabalhar para lá no serviço dele e apenas ficar só na palavra de Deus aqui. Não, o meu, eu sou líder religioso, eu tenho várias igrejas no Brasil inteiro, mas Deus não me chamou para ficar atrás de Bolsonaro, nem de ninguém, nem metendo pau no ministro Alexandre de Moraes, ou no Lula, ou em quem for, e botando palavrões nas pessoas, não. O meu aqui é só guiar vocês na palavra de Deus, mesmo que isso não venha dar dinheiro ou fama nem nada, mas o meu é só isso aqui, e eu só vou passar isso para vocês. Quem quiser tomar partido político, partido para Trump, bandeira dos Estados Unidos, faça isso, mas eu não quero nem saber, não estou nem aí, né? E tem mais essa, né? Eu vi um vídeo ontem também, um rapaz com a bandeira do Brasil, de Bolsonaro, e uma mulher lá, uma senhora na Avenida Paulista, né? E mais embaixo tinha ele com petista, com a roupa vermelha que nem PT. Mas vamos lá, bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a mulher bolsonarista cheia de coisa do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro despertou esse negócio de patriotismo, de vestir a camisa do Neymar, da seleção brasileira e aquelas coisas todas, né? Aí o rapaz perguntou, não, mas o que foi que ele fez de bom para o Brasil, o legado dentro do mar, e ela não dizia nada disso aí, apenas só falava nisso aí de bandeira de Neymar, de camisa de Neymar, de patriotismo, é só isso aí que eles têm gravado na mente, que só tem isso. Então, já o rapaz agora disse, agora vamos ver a parte do petista. Aí o rapaz petista lá falando que veio do Nordeste, que sofria, saiu do Nordeste porque passava fome, aí saiu da Bahia, parece, aí foi para São Paulo e lá conseguiu um emprego melhor, lá uma comida melhor, e com o governo Lula, segundo ele, melhorou um pouco, e agora ele estudou mais, ele se formou, é formado e tudo mais, então é isso aí, tá bom, meu irmão? Até nisso, até na resposta, parece que os petistas são melhores do que os bolsonaristas, porque não é aquilo só gravado e aquilo só, aquele desdém de patriotismo, de bandeira dos Estados Unidos, é que nem eu sou São Paulino aqui, né? Eu não tenho mais roupa do São Paulo, mas ainda ficou isso aqui, que é o cor do computador aqui, mouse de eu botar em cima, então. Que adianta eu ficar aqui com a bandeira de São Paulo e não mostrar os feitos que o São Paulo Futebol Clube fez, tá entendendo, meu irmão? Pra minha vida e pra tua no Brasil e no mundo todo, né? Tem que mostrar o feito que o Bolsonaro fez para a nação mundial, no mundo todo, no Brasil, e ver se aquilo valeu a pena para todos os brasileiros. Então, valeu a pena para todos os brasileiros, é isso aí que tem que mostrar, né? Agora ele dizendo, outro rapaz falando do Lula, de faculdade, de ProUni, de Enem, de Rio São Francisco, transbordação, enfim, falando um monte de coisa e dentro daquilo que é verdade mesmo, então. E até esse negócio das comidas, hoje em dia eu percebo, vamos supor, eles dizem aí na internet, os bolsonaristas, que o ovo tá R$ 100, tá bom? Eu passo ali, ovo de galinha caipira, 15, e mais 15 ovos de galinha normal, R$ 20, meu irmão. Paga ali 30 ovos desse tamanho que eu dei até 15 ovos à minha mãe, e tinha 15 ali, ainda tem uns 6 ali eu comendo, você já tá com quase um mês que ainda tá ali na geladeira, então, meu irmão, como é que ele vem dizer que é R$ 100 uma bandeja de ovo? Aí todos nós compramos um café, sempre foi assim, todos nós, né? Que é um pacotezinho normal de 250 gramas, né? E é aquele, né? Aí, só que agora, como o quilo de café, saco de quilo de café agora aumentou mais um pouco e aumentou, aí ele mete o pau em cima daquilo para dizer que os brasileiros compram de quilo de café, ninguém compra de quilo de café, não, meu irmão, que a gente sempre comprou
o pacotezinho de 250 gramas, que é aquele normal, que a gente enche o pote, que nem eu compro, né? Eu encho um pote desse aqui, ó. Pronto, aí fica ali a semana toda tomando, e como é sozinho, às vezes passa até 15 dias, né? Então é assim, né? Então a família sempre comprou aquilo, não é de quilão de café, de fardo de café, não. Quiser conversa, mas mesmo conversa. E tem mais essa, tá bom? Eles dizem que Lula ia prometer picanha e tudo mais, né? Mas desde quando foi FHC, Bolsonaro e todos eles, que só as comidas boas a gente sabe que sempre o rico comeu, né? E é assim, né? Mas eu comi linguiça, comi calabresa, como frango, como sururu, como camarão, caranguejo, tudo que eu quiser aqui em Maceió eu como. Agora em São Paulo eu não como porque não tem, é muito caro, mas aqui eu como, então e daí? Que adianta dizer que tá 100, 200 o quilo, se a gente vai no mercado, a gente vê que não tá, né? Eles dizem que a costela aí de boi tá R$ 100, 70 o quilo, né? Agora só que eu passo no mercado lá, mesmo, costela de 14,99, R$ 15, 20, depende da qualidade daquela costela de boi. Então, são só mentiras que eles levantam para querer dizer que aquele outro governo que ele não gosta não presta de nada, mas o que na verdade são eles que não prestam, e os atos dele, como o do Donald Trump, pronto. O que foi que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, lá naqueles 4 anos lá que ele teve, e agora nesse que ele está entrando, para você dizer assim, esse foi um legado aqui do Donald Trump que valeu não só para os Estados Unidos, mas também valeu para a família do mundo todo. Que legado nenhum, meu irmão. O legado que ele está lá é de matança, de opressão, de polícia oprimir negro, de expulsar latinos americanos e por aí vai. É esse feito dele que está lá, de besta de apocalipse, anticristo, meu irmão. Não tem nada. Pode futucar lá 4 anos de Donald Trump lá. Né? O Donald Trump fez isso aqui, melhorou a vida dos americanos, dos latino-americanos e de tudo. Não, não tem não, meu irmão, é só opressão, é só maquinamento preto e bala, é só isso aí, violência e mais violência. Bom, e vocês viram aqui, dentro das escrituras sagradas, que vai ser uma mistura, um bolo bem grande entre os furacões, entre a destruição e tudo mais, né? Aí você deixa a Rainha Meida mais aqui um pouco, talvez ela não queira aparecer, mas vamos lá. A destruição da cidade, que a gente falou, né? E ali tem empresa, tem carro, ali tem casa de milhões, tá bom, meu irmão? Tem casa de 10 mil, digamos assim, barraquinho lá da favela, né? Se é que tem, porque era uma cidadezinha, talvez não tenha, né? Mas também ali tem a casa de milhão, tá bom? De uma pessoa só que é bem rica, né? Que saiu de São Paulo, digamos assim, da capital e foi morar lá, né? Ou então saiu de Curitiba, como é o movimento Fuziei, e foi morar lá na tranquilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando Deus manda a justiça dele em cima de nós aqui, não tem negócio de ser rico ou pobre não, tá bom? A Braskem cavou 6 bairros aqui em Maceió e deixou totalmente inabitável, tá bom? Eu ainda não filmei lá porque a segurança e tudo mais não deixa entrar mais de tão perigo que tá lá, aí ninguém pode entrar lá. E quando você vê filmagem aí, é mais filmagem de drone, que as pessoas filmam dali de cima e tudo mais, aí sai mostrando. Mas para andar lá não tem como andar de tanto perigo e tanto assombro que ficou lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali tem prédio, tá bom, meu irmão? Prédio novo que você olha assim de rapaz, um prédio desse novinho e tá abandonado, ninguém mora, então prédio. Tem também casa com piscina e tudo mais, que inclusive eu e meu pai já trabalhou até lá próximo. Ela não só afetou, não foi só um bairro não, tá bom, meu irmão? Ela afetou. Olha, tapioca de coco com leite condensado, tapioca de banana, tapioca de queijo com presunto. Olha o quentinho, olha vamos usar sopa, tapioca. Digamos que ela afetou profundamente uns 4 bairros, mais ou menos assim, né? Que não tem mais jeito.
Agora só que ao todo foram uns 8 bairros, mais ou menos assim, que teve uns abalos, umas fissuras na casa aqui, na calçada acolá, enfim, é mais ou menos assim. Então, teve bairro de rico, quando meu pai trabalhou lá, que é encostado próximo de tudo aquilo lá. É afastado, mas é naquela direção que tinha casa ali que eu via, meu irmão, de milionário, tá bom? Casa com sítio, com piscina, e aquele ricão ali na. Isso eu tô falando há 20, 30 anos atrás, né, meu irmão? Que eu ainda era criança, eu ainda estava crescendo ainda. E o meu pai, como trabalhou uns 40, 50 anos na construção, então sempre levava a gente para isso aí, né? Para tentar criar a gente trabalhando, tá vendo? Então, e aí talvez eu fui o mais que trabalhei com ele, porque digamos que os outros foram para São Paulo e tudo mais, eu fiquei mais aqui, então foi o mais que trabalhou próximo dele, foi eu. Inclusive eu trabalhei num prédio aqui 7 anos de zelador, já foi uma mulher lá com meu pai trabalhava há muitos anos e abriu uma vaga lá e disse, e como eu trabalhava vai não vai lá com ele, ela já tinha visto, ela disse, olha, essa vaga vai ser para o seu filho, pode deixar ele preparado com os documentos tudo, quando acabar o aviso desse prévio, desse cidadão aqui que está saindo, que o nome dele era Eduardo, se não me falha, Gasparzinho, assim, apelido, ele era branco, né, branco, então eu entrei no lugar dele, eu fiquei lá 7 anos, então já foi conhecimento, tá bom? Que eu trabalhava, então me colocou lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a filha dela e o genro tinham uma casa lá bem boa, onde a gente trabalhava e não vai lá, que era casa de milhões, tá bom? Tinha casa lá encostada lá, que tomava de uma esquina a outra, que era de Ricão Barão, que tinha flores, pé de árvore e tudo, que nem sítio, e era casa de milhares e milhares de reais, tá bom? Então, aquelas casas foram tudo afetadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que teve casa ali de barraquinho, ali, como se fosse na favela, lá embaixo, pé da lagoa, de só valer 4, 5, 10 mil reais, que afetou, mas também teve casa de 5, 10 milhões de reais ali, casa de Rico Barão, que também afetou e que hoje não vale nada, que ninguém não está com uma casa daquela, com a chance de se afundar debaixo dos bairros e da lama, tudo cavado por baixo, que a Braskem cavou tudo por baixo e está tudo oco, digamos assim, e a qualquer momento tudo pode cair, é mais ou menos assim, né? Morro, ribanceiro e tudo mais, ali para dentro daquele buraco, de tanto ela cavar tudo, como elas fizeram aquilo ali, só Deus sabe, então, mas é mais ou menos assim, né? Então, o que eu quero dizer é isso aí, tá bom, meu irmão? A mão pesada de Deus, ela não visa só o pobre não, que nem eu não, tá bom? Eu não tenho nada, eu pago aluguel aqui, né? Então, se eu morasse lá naquele bairro, eu pagava aluguel, agora também a dona da casa, que é essa aqui, ia perder a casa, e também aquele que tem uma casa de 1 milhão lá, e também ia perder, porque não ia valer mais nada. É o que eu quero dizer, é isso, que o peso da mão de Deus, se repetisse o nome por um tornado como esse aí do Paraná, ou por essas cavanças aí da Braskem destruindo tudo, o peso da mão de Deus é equiparado na justiça, tá bom? Quando Deus mandou a pandemia lá, ficou até melhor de pegar o copozinho aqui que tá bonzinho, irmão. Quando Deus mandou a pandemia, a gente sabe que morreram famosos. Paulo Gustavo, que blasfemava muito aí com piada contra Deus. Lázaro Ramos, cantor evangélico. Aquela mulher que cantava Adorarei, quando chegar aí não sei Adorarei. E, enfim, teve um monte de famosos, parece que Agnaldo Timóteo. Enfim, um monte de pessoas de alta classe e elites que morreram. Arabachura, Suridicã, Taranabás, que morreram, tá bom? Agora também teve pobre que nem eu, de não ganhar nem um salário, que morreu também. Eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia veio com equidade para arrombar todo mundo, e esse é a justiça de Deus, tá bom? Na justiça de Deus, o Elon Musk é o mais rico da Terra, né? Pronto. Ele está vulnerável a sofrer com aquele furacão, o furacão, tsunami, embora que ele tem riqueza, tem tudo, aí os bajuladores e tudo dele vai querer tirar logo ele dali, de helicóptero, de tudo. Claro que é assim, a bondade do ricão é isso também, mas vai chegar um momento que
não vai haver mais isso aí não, tá bom? Mas pelo menos ainda agora, o Ricão tá de olho lá nas máquinas e tudo, ele sabe, olha, música. Aí onde tu tem mansão e tudo mais, vai papocar tudo aí. Pega os aviões, os helicópteros e sai daí. Aí ele vai para uma ilha, para outro lugar bem longe. Ainda tem essa bonança para ele, né? Agora o que eu quero dizer é o seguinte: agora a riqueza dele ali, a mansão dele de 100, 200 milhões de dólares, ali não valeu mais um centavo. Então o que eu quero dizer é isso: ele correu, mas ficou o prejuízo, aleluia, glórias a Deus, arabanata, suri de cantareia. É, não é? Amém e amém, né? Aqueles tsunami que dá nos Estados Unidos, então. O rico pode sair nos seus helicópteros, correr para Nova York, para Manhattan, em qualquer lugar, né? Agora, só que eu quero dizer que as empresas dele ali ficou tudo debaixo d'água, das poças, que nem disse aqui, a gente olhou aqui, né? Ficou aquela cidade um monturo de destroços. Ou seja, o furacão passa nos Estados Unidos, aqueles pés de dólar, aquelas máquinas pretas e tudo dele, não, fica tudo destroço, só destroço, porque não serve para nada. Ou seja, o rico correu, foi para as outras mansões dele, mas também ele teve aquela perca ali, perda, né? De milhares e milhares de reais e de dólares e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é isso, num projeto do juízo de Deus pesadamente, o rico e o pobre, é, o escravo e o livre, o famoso ou o anônimo, o, o M.R. Beast, eu não sei nem dizer assim o nome dele, mas M.R. Beast é mais ou menos assim, né? Besta em inglês é besta, né? Em inglês é besta, porque ele tem esse nome, eu não sei, né? E M.R., eu não sei se é Mister Beast, eu sei que é assim, é o maior YouTube planetário do mundo, é ele, pronto, M.R. Besta, eu não sei nem pronunciar o nome direito, né? Então, comparando a ele, eu não sou nada aqui no YouTube, embora eu também estou no YouTube, mais ele, né? E glórias a Deus por isso, mas ele assim vai dizer, né? Ele está fazendo os vídeos dele lá, pegando milhões e bilhões de visualização, e eu estou aqui pegando só uma, duas, mas também eu estou ali, que nem ele, ali disputando ali. É isso aí, tá bom? Glórias a Deus. E o bom que Deus quebrou essa barreira, o lulismo também quebrou essa barreira aí, por exemplo assim, né? Antigamente, e o meu pai é prova disso, que a gente trabalhava só de pinhão, braçal, da pesada de construção. Então, naqueles tempos do FHC para trás, o shopping Guatemi, esse que eu mostrei para você aí no vídeo, lá já tinha, tá bom? Ele já tem uns 40 anos em Maceió, o shopping Guatemi. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Eu botei aqui, né? Quantos anos tem um shopping em Guatemi, que é esse lá onde a gente foi. Aqui é a gente, porque eu fui mostrando o vídeo, então é lá, né? O antigo shopping Guatemi, ó, o nome agora não é mais antigo shopping Guatemi, agora o nome é Marcel Shopping, então vocês viram que mudaram, mas é o mesmo, né? Tem 35 anos, ou seja, olha só, eu nasci em 1981 e ele foi inaugurado em 1989, pronto. E a mudança do nome ali ocorreram num tempo da minha tragédia aqui de Cadeirante, pronto, foi não, que a mudança do nome ocorreu em 2010, após 20 anos com a marca. Ou seja, em 2010 eu sofri esse acidente, a queda da árvore de altura, eu fiquei cadeirante. E em 2010 eles mudaram o nome, eu não sei se já estava sabendo ou não, não sei. Mas é só um modo de dizer, tá bom? Então, para vocês verem, né? Eles estão há 35 anos, pronto. Há 35 anos era o governo FHC, tá bom? Que dominava tudo, PMDB e tudo mais, do Renan Calheira, isso não tinha Lula nem nada não, não existia nem então. Mas só entrava nesse shopping aí que era rico, tá bom mesmo? Pobres, nós, trabalhador, servente e tudo isso, não entrava, não entrava, tá bom? Eu quero deixar bem claro isso aí, tá bom? Aí o que foi com esse negócio de movimento de lulismo fez? Disse, não, isso tá errado aí, doutor. Só entra vocês aí no shopping, no Brasil inteiro, não era só aqui não, era no mundo inteiro, era assim, tá bom? Aí o Lula entrou e fez isso aqui, ó, chacoalhou tudo, foi rebuliço. Aí agora é o seguinte, né? Por exemplo, lá quando a gente trabalhava, eu e meu pai, né? Eu era servente, meu pai pedreiro, do rico, tá bom? Há 30, 40 anos atrás,
E só o filho do rico ia para a faculdade, só o filho do rico se formava de médico, só o filho de rico era tudo isso. Porque eu não sou nem a criança, não, não sou nem otário, não. O diabo quer apagar nas máquinas aí, mas não apaga, não, porque Deus não deixa, não, que Deus também não é otário, não, tá bom? Aí só ele, quem estava na faculdade era ele, tá bom? Nós era só para trabalhar de pedreiro ou então de servente. Era nosso tempo, era assim, não passava disso, tá bom? Aí o Lula entrou, ó, fez aqui, ó, tá aqui, ó, chacoalha tudo aí, chacoalha tudo. É por isso que o Bolsonaro quer voltar tudo aí, para tirar tudo isso aí que o Lula fez. Então, tá, chacoalha tudo aí, ó, chacoalha tudo aí. Não, agora, pobre, vai, você é pedreiro, vamos supor. Naquele tempo lá, se fosse o Lula, o meu pai era pedreiro e eu servente, né? Agora só que eu ia estar na mesma faculdade do patrão lá, esse doutor aí que a gente trabalhava há muitos anos para ele. Ele ia pro shopping lá, a gente também ia para outro lugar, não plantar ele. Opa, tô aqui, eu vi que eu ponho uma roupa aqui também, pronto. Então era mais ou menos assim, mas pelo menos um dava um sinal para outro que estava ali naquele mesmo ambiente, né? Ou seja, o que o Lula quebrou foi essa maldição, essa mazela, e graças a Deus por isso, tá bom mesmo? Ah, Arabaxara, senhor de canta, Arabaná, senhor de cantarei. Amém ou não amém, tá bom, meu irmão? O que o diabo do bolsonarismo quer de Donald Trump é isso aí, quebrar isso aí, tá bom? As pessoas vão para os Estados Unidos, né? Aí a gente vai, a Labaxara, Sori de Cantaranabá, Sori de Cantarei. O que o Donald Trump quer quebrar isso aí, tá bom? Olha só, o projeto do Bolsonaro, do Donald Trump, do diabo, eu vou dizer, e depois o senhor papoca aí, papoca as máquinas e tudo, pronto. A pessoa começa a lavar carro aí, você vê aí nos Estados Unidos, né? Lava carro, trata e compra um carro, corta capim e compra um carro, você vê, né? Aí o dono de tampa e todos eles tá vendo isso, não, aí eles estão ganhando mais do que a gente, que os brasileiros são que não judeus, Deus ajuda muito, as bênçãos é ele, nós americanos não conseguimos trabalhar em 2, 3 empregos, eles aguentam porque Deus é com ele, então vamos expulsar ele, vamos tirar ele daqui para ele não comprar carro, nem mansão, nem dólar, nem nada. Então é a obra do diabo, é essa aí, a mesma obra do ricão lá, é a mesma obra do Bolsonaro, é a mesma obra lá desse ricão aí que trabalha como pai, tá bom, meu irmão? Que no tempo do Lula, aqui pronto, arabaxura, arabaxai, pronto. Pronto, no tempo do Lula aqui, ó. Eu ia para a faculdade desse jeito aqui, como eu estou aqui. Eita, o pastor está na faculdade aí, não trabalha de peão. Ah, o pastor trabalha de peão, né, pastor? Ele não quer trabalhar de peão, pô. Ele fica tirando onda lá na faculdade, mas mesmo assim, tá bom? Aí, o pastor trabalha de peão, aí é tudo mangando lá, filho dos empresários, tá bom? Ah, otário, trabalha de peão pro meu pai, o meu avô, quem manda nele, o pai dele é São Ismoléu, não tem nada, aí ele tá aqui dando, e ele é pastor, não é rico, não é ladrão, porque ele tá aqui marrento, ou seja, meu irmão, ele ia ficar tirando essas ondas aí, mas mesmo assim, você ia estar no equilíbrio de Deus, ia estar no equilíbrio de Deus lá, e ele estudando lá, tirando onda com a sua cara, e você estudando também no mesmo lugar que ele ali, aí o Lula quebrou com essa mazela aí, o Lula quebrou com essa mazela do diabo aí, essa mazela deve ficar tirando onda com a gente, essa mazela aí, tá bom? Essa mazela de só generais de exército ser rico, bilionário, não. O Lula quebrou isso aí, disse pronto, não. Agora vamos papocar com tudo isso aí. O Donald Trump vai ficar rico também, o pobre nos Estados Unidos vai trabalhar, vai ter carro, vai brasileiro, é tudo ter. Aí o Donald Trump quer acabar com isso aí, nas máquinas aí, as máquinas que não param, as máquinas velhas diabo que não param, é isso aí que ele quer acabar com isso aí, né? Aleluia, glórias a Deus, Donald Trump, filho de Satanás. Então. Aí que nem aquele povo lá do faraó disse, não, porque as mulheres hebreias, ela tem muitos filhos, Deus abençoa muito ela e vai terminar de dominar a gente tudo aqui, botar para arrombar na gente tudo aqui, dando de Trump, no Bolsonaro e tudo, aí que foi, né? Ele deu ordem para matar as crianças tudo, então. Agora, no caso, dando de Trump, eles aí nas máquinas, com o Bolsonaro com tudo, eles expulsam aquelas famílias de lá, porque eles sabem que os brasileiros são abençoados por Deus, são um braçal trabalhador e Deus é com ele onde quer que o brasileiro vai, no Japão, em qualquer lugar, Deus é com ele e ele é abençoado. Claro, se não for de vista, não for de nada, ele é abençoado. Ah, o diabo não gosta disso aí porque a força de Deus é com ele, é com ele. Tá bom, meu irmão? Então, eu não tô fazendo propaganda de Lula não, tá bom, meu irmão? Que eles têm uns erros dele aí, tá bom?
Eu só tô dizendo que quando eu trabalhava no meu tempo, que eu já trabalhei, que eu não era aposentado aí de Bolsonaro, nem de Donald Trump não, tá bom, meu irmão? Eu trabalhava, tá bom, então. O tempo que eu trabalhava, nós não ia para a faculdade, não ia para nada, porque a condição era tão ruim no FHC e no Aécio Neves, que a gente ou estudava, ou trabalhava, ou morria de fome. Era assim, era desse jeito aí, era desse jeito, tá bom? Era desse jeito, que eu não sou otário, não. Eu não sou otário do diabo aí, não tenho rabo preto com Donald Trump, nem com Bolsonaro, nem com general, com nada não, tá bom, meu irmão? Era desse jeito, tá bom? Ou você saía da escola, ou então você ia comer o pão que o diabo amassou e não ia ter nada, tá bom? Era assim, era desse, não era que nem hoje aqui, tem celular aqui, tem tudo aí, não, não era assim não, tá bom? Isso aqui já foi do tempo do Lula pra cá, não é de Bolsonaro não, não é de nada não, não é de tempo de Lula pra cá, todas essas coisas aí, tá bom? O que o Bolsonaro teve aí 4 anos foi só tirando onda com repórter, esculhambando repórter e derrubando os irmãos da igreja, tirando a palavra de Deus e tudo mais. Quem fez foi isso aí, não fez nada de qualificativo para a pessoa dizer aqui, esses 4 anos do Bolsonaro, ele deixou isso e isso para o Brasil. Arabaxura, Suridicanta, Arabanai, Suridicantarei. O que ele deixou, meu irmão, foi a minha família destruída, que não quer nem me ver mais por causa disso, e baleamento para tudo quanto é lado de arma de fogo, até que ele deixou por isso, tá bom, meu irmão? Bom, você viu que a gente estava falando do rico, do pobre, da riqueza, todos eles, mas também bate na mesma coisa, tá bom? Porque se só entrava no shopping Guatemi, que a gente foi lá, a gente filmou tudo, a gente entrou na Carajá e a gente comprou uma máquina de furadeira e eu comprei lá, e tanto tava o rico lá olhando e eu também, da mesma igual, eu comprei, saí e eles que ficam lá, porque eu não dou valor ao shopping não, tá bom, meu irmão? Então, tal que aqui tem 5 e já tá com mais de 12 anos que eu não fui um. Então, fui naquele dia ali que eu filmei para vocês, tá bom? Porque eu não dou valor, né? Digamos que eu sou um lado mais da pobaiada assim, e mesmo se eu tivesse dinheiro, talvez eu não me daria com o Ricão e eu não ficava do lado dele, porque são tudo pilantra, pelo menos a boa parte dele, como PCC e CV, e não ajuda ninguém, não dá nada a ninguém, então eu não ficaria no meio desse povo, porque eu não gosto de pilantragem, nem de pilantra perto de mim, não. Então eu ficaria mais afastado na minha fazenda, ou não afastado, e que não estou aqui. Pronto, eu era da mesma iguala. Claro que, como eu ia ter bilhões, muito dinheiro, então eu ia estar com esposa, com filho e tudo mais, porque aí aparece tudo, mas não com ele lá, porque eu não gosto de pilantragem e nem com pilantra, tá bom? Eu não gosto de pilantra que diz que o Lula está arrombando o Brasil no escravismo de socialismo de Cuba, sendo que agora todo mundo vai para a faculdade se assim quiser se esforçar e tudo mais, e sendo que no tempo do SNF e FHC, eu, meu pai trabalhava, a gente comia o pão que o diabo amassou e não ia para a faculdade nem coisa nenhuma, tá bom mesmo? Aí o currículo e os Marajá são tudo revoltados, dando de Trump e tudo com o Lula, é por causa disso, porque ele botou o filho do pobre, do pedreiro, da faxineira e do zelador, tudo na mesma faculdade do rico. Aí ele começa a esculhambar, dizendo que o Lula é todos, é LGBT, tudo isso, por causa disso, que ele fica com raiva mesmo. E ele me esculhambaria também se eu estivesse lá, tá bom? Eu trabalhava com aquele povo lá, empresário, né? Engenheiro e arquiteto, era mulher, tá bom? Ela era arquiteta e ele engenheiro, bem conhecido aqui em Alagoas, um dos mais famosos, é mais ou menos assim, né? O estado de futebol tem aqui, o nome dele tá lá do engenheiro. Aqui tem uma ponta de Vale do Suruagi, foi aquela que eu filmei aí no vídeo, que vai para Marechal Deodoro, Praia da Francês, Baía de São Miguel e tudo mais. O nome dele tá lá, grande engenheiro, Dr. Vinícius Maia Nobre. Então, tem muitas coisas aqui em Alagoas que o nome dele tá lá como engenheiro, então ele era desse tipo aí, famosão, tá bom? No Brasil, no mundo todo, as casinhas mais, né? Já aqui em Alagoas, digamos que ele tem um nome muito grande nesse aspecto de engenharia, pelo menos lá naquela época, né? Claro que tudo se modificou e modernizou, mas naquela época ele era doidão, no modo de dizer, né? E tem mais essa, né? Eles trabalhavam com os governadores, tinha vínculo com governadores, então digamos que a ponta de Vado Suruagi, né? Pronto, era o governador, né? Que morreu já, né? Da Orelhão, né? Pronto. Então ele era engenheiro, né? Para você ver, então ele trabalhava ali naquela linha dos governadores daquelas épocas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né?
Aí o pobre não ia para faculdade, é só para trabalhar de peão, que nem eu e meu pai, né? Que nem eu, meu pai é aposentado de 65 anos, pronto, de idoso, né? A minha mãe também, né? Pronto. Agora só que o Lula quebrou tudo isso, né? Aí vamos supor, eu ia estar na faculdade, mas o filho dele, o neto, mas o filho não, porque o filho dele já é mais velho que eu, mas os netos dele, os bisnetos, eu na mesma faculdade lá, onde é que ele quisesse estudar aqui em Alagoas, eu lá, porque o Lula, aí sim entra o PT, né? Partido dos Trabalhadores, deu essa probabilidade que não tinha no FHC e no SNEV e tudo mais, Sarney para lá, não tinha o Lula dessa probabilidade e viabilidade. A Arabanás, Suri de Cantarei, do ser humano, chegar lá também na faculdade. Aí eu ia estar lá, eu trabalhava todo dia para eles de pinhão, aí ia para a faculdade à noite para honrar o meu nome, do meu pai, de Deus e de todo, né? Aí só que ele ia estar lá nos carrão tirando onda, o trabalhador do meu pai, você é fedido, você anda com a camisa fedida, passa perto de mim lá um fedor, eu chego num carrão lá, mal meus avós e tudo, e ele é trabalhador, tá fazendo o que aqui, quer estudar mais renda, ele quer ser um dos nossos, e eles iam ficar tirando essa onda do diabo, o diabo é isso aí, tá bom? Ele ia querer ficar essa onda, tirando essa onda, e tem mais essa, ele se vestindo aí de pastor aí, ó. Ele está se vestindo de pastor para tapear, para enganar os irmãos, para roubar os pix, roubar tudo. E, bom, isso eu estou falando dois, mas naquele tempo nem tinha, né? Então, mais ou menos isso, né? Mas só que você ia estar lá com foco, doutrinado, e deixava ele latindo que nem cachorro, mas os PCC, mas os beberrão e tudo aí, latindo que nem cachorro, e você só na sua, centrado na palavra de Deus e tomando a armadura e o poder do Espírito Santo em tirar de letra e qualidade contra as obras do diabo. É isso aí, tá bom? Então, foi isso que o Lula também fez, tá bom? Onde o sonho estava ricão no shopping, naquele tempo lá, que o shopping Guatemi está dizendo aqui há 35 anos, pronto. Naquele tempo, há uns 20 anos para trás, olhe lá, né? Se não é até menos, uns 10 anos para trás, lá Baixura, Suri de Cântara, Nabás, Suri de Cantarei, Rabaná, Suri de Cantarabás. Uns 15 anos atrás, tá bom, meu irmão? Só andava ricos e barões do shopping, né? Ao Lula, o PT, Partido Trabalhador e Dilma e tudo isso aí quebrou. E agora, aqueles marajá, digamos assim, que tinha de Renan Calheiros e Collor de Mello lá em Brasília, só eles, agora não tem mais. Agora tem um deputado da CUT, um deputado do Bracinho, um vereador daquele que corta a mata e tudo aí, que nem aquele prefeito de Colatina aí, que é deputado agora, parece, enfim, agora tem tudo isso, mas na época lá, naquela época dos coronel lá, que nem eu tô dizendo, era só Renan Calheiros e Collor de Mello, pois que o diabo tá maquinado aqui, ai, ele quer dizer o segredo das terras tudinho, é para dizer mesmo, também é para dizer mesmo, pronto, e o Donald Trump, esse Donald Trump aí, é da mesma laia do faraó, e desses ricos aí, e do coronelismo de Renan Calheiros e Collor de Mello, onde que os brasileiros, eles sabem que é bendito por Deus, aí coloca lá nos YouTube lá, eu estou trabalhando de cortar mata aqui, de drive, de tudo, ou de trabalho de noite no restaurante, de dia cortando mato, aí eu tenho 2 carros, eu tenho Mercedes, eu tenho tudo aqui, o dono de tampa, a raiva dele é isso aí, é por isso que está botando todos eles para correr por causa disso, a raiva dele é porque ele não tem esse poder dentro de dessa força e disposição para fazer. Aí agora não, eles vão terminar tomar os Estados Unidos aí de tanta bênção de Deus, dando a eles aí, dando a eles. Então vamos expulsar todos eles do México. E não é só os brasileiros não, tá bom, meu irmão? Aí Deus também abençoa os mexicanos, os venezuelanos e todos eles que saem corridos para uma busca de uma vida melhor. Aí Deus abençoe quando a fé ele lá tá com carro, tá com tudo. Aí a raiva do dono de campo é do faraó, desses maquinados pretos aí que não para aí, desses motos pretas e de todos eles, a raiva dele é isso com o Lula. Aí foi quando o Lula fez, quebrou tudo isso aí. O Lula, Alexandre de Moraes, aí veio, quebrou tudo isso aí. Pronto, é isso aí, tá bom? Essa caminhada é a caminhada é essa aí, a caminhada é essa aí mesmo, a caminhada é essa aí. Lula e Alexandre de Moraes quebrou todo esse coronelismo aí, de generais e de tudo mentiroso, e agora vai voltar o pobre indo para a faculdade, a comer uma carnezinha aqui, acolá, enfim, fazer o seu churrasco, enfim, cada um faz conforme contribui debaixo do céu, aleluia, graças a Deus. E eu não estou fazendo propaganda para PT não, tá bom, meu irmão?
e nem para vocês votarem em Lula. Eu só estou mostrando a realidade daquilo que era o rico antigamente e de que os pobres. A minha família hoje é tudo bolsonarista doente, tá bom? Mas no tempo do Lula, meu irmão, eles têm tudo, carro e casa e tudo aí dos tempos do Lula, meu irmão, que eles não tinham nada, não tinha nada. Pronto, a minha família aí, tudo fala do Lula lá, dando PT e tudo, tá bom? Eles dizem tudo isso aí, tá bom? Alexandre de Moraes, cabelo de ouro, isso, aquilo, eles dizem tudo aí, tá bom? Mas eles não tinham carro, não tinha nada não, meu irmão, eles veio ter do tempo do Lula aí, do tempo do Lula e do PT, as minhas tias, todos eles, taxistas e tudo, tem carro já do tempo do Lula, é do tempo do Lula. Do tempo do Bolsonaro, eles não comparam nada, não tá nem minha tia, nem nenhum deles aí. Eu tô dizendo até das minhas famílias, pronto, eu falo de tudo, eu falo dos diabos do mundo todo, do diabo do mundo todo, pronto. A minha família também, tá bom, meu irmão? Ela já veio ter carro, casa e tudo isso aí, já do tempo do Lula pra cá, da Dilma e tudo mais. Foram quando ele vinha ter Celta, ter carro, trocar um carro melhor, outro ter um carro mais novo e tudo mais, mas é o tempo do Lula. Do tempo do Bolsonaro, eles não tiveram nada, só idolatria e coisa satânica do diabo no corpo. Tá bom? Isso é que é cumprir no prato que comeu, tá bom, meu irmão? Porque deveria, pelo menos, a pessoa dizer, rapaz, esse governo aí do Lula, não sei como for, eu não gosto, mas pelo menos eu tive um carro, uma casa, já foi nas governanças que ele teve aí no Brasil. Eu nunca tive nada no tempo da FHC, eu só vivia arrombado, andando de pé e de bicicleta, que a minha família é assim, tá bom, meu irmão? A minha família é assim, tá bom? No tempo da FHC eu andava de pé, de bicicleta e de ônibus, tá bom? 1.100, 200 pessoas num ônibus só, e ele ali também, com a minha família, minhas tias, era tudo assim, a trabalhar era assim, tá bom? Aí depois do Lula pra cá, eles começaram a comprar um carrozinho, uma motozinha, e tem deles que tem até um carro melhor, mas é das governanças do Lula pra cá. Eles não tinham não, eles não tinham não, tá bom? Então, eu tô arrombando também aqui, até a minha família. Eu arrombo o mundo inteiro com dano de tempo com tudo, e a minha família também, para eles deixarem de ser mentirosos e dizer que o dano de Trump e o Bolsonaro deram coisa a ele, sem que não deu nada a nenhum desses mentirosos, e só estão tudo com o poder do diabo mentindo, e não é verdade de Deus, tá bom? Se as coisas se desandaram e se tudo desequilibrou, mas as pessoas devem ter ciência que elas tiveram, como eu, oportunidade naqueles tempos do governo Lula, de ir para uma faculdade, de estudar. Eu vejo idosos aqui, rapaz, 70 anos, 80, 70 na faculdade, sim, por quê? Porque eles voltaram a estudar no tempo do Lula, aí terminaram os estudos ali, aí foi para a faculdade, então aí está com 70 anos estudando. E tem deles que diz até que foi nas governanças do PT ali, então tem que dizer, meu irmão, e vai dizer, não, aqui é Deus no céu, não é só Deus no céu, não só Deus no céu, não, quem está governando, e de onde veio essa oportunidade para você? Bom, é Deus no céu, pronto, é Deus no céu, tá bom, então se você está fazendo Enem, não é Deus no céu, você pediu a Deus a direção, e na terra um governante está te dando as probabilidades do Enem para você fazer faculdade, fazer Enem, prova de Enem e tudo mais. Aí tá bom, meu irmão? Então vamos ser sinceros, na sinceridade de poder falar as coisas corretamente, tá bom? É Deus no céu direcionando a labachura, suri de cantarai, suri de cantarei. É Deus no céu direcionando. O Enem aqui na terra, as provas do Enem com o Lula e toda, eles fizeram aí, fazendo as provas. E aquelas bolsas de, que não fiz também de Projove e tudo mais, ProUni, Pronatec e tudo isso aí, lhe dando uma forcinha e você indo caminhando para lá, que nem a cantora Gaziela Silva ali, ó. Eu não estou mais pegando e tudo mais, porque eu estou numa bolsa de uma faculdade federal e agora estou na universidade, então. Provavelmente ela ganhou um Pronatec, alguma coisa dessa aí, que foi as governantas do tempo do Lula que disponibilizou, tá bom, meu irmão? Então, que nós sejamos certos, e se nós dizer não, foi Deus no céu e só foi Deus que fez isso, então, bom, vamos lá, então, vamos lá, se foi Deus no céu que abriu o céu e agora você que está caminhando na faculdade do céu e tudo através do céu. Claro que não, porque teve mãos humanas aqui na terra que disponibilizou ou abriu esse caminho para você chegar lá como a Raina Almeida, qualquer uma pessoa. Não estou falando de quem paga não, tá bom, meu filho de rico de barão não, tá bom mesmo. Eu estou falando daqueles que foram lá através do Enem, através de ProUni e tudo mais, estão lá através disso. Então, estou falando desse tipo de povo. Então, teve um governante ali
que dispôs dessa ferramenta. E não é Deus não, também é Deus no céu, o cara abençoando tudo, né? Agora ele aqui na terra também disponibilizando essa ferramenta, como disse ao filho do Bolsonaro ontem, no YouTube aí, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, que tem que controlar a internet por causa de todo esse tipo de crime, pedofilia e tudo mais. Então, como é que controla o criminoso? Controlando a internet, né? Para inibir tudo isso, né? Ou só vai. Aí o filho do Bolsonaro está dizendo, não, você tem que ir atrás de quem comete um crime, isso aqui e aquilo outro, não. Tem que controlar a internet e aquela pessoa que entra ali só para cometer crime, ela não vai entrar mais. Então tem que controlar a internet, a ferramenta como um todo, né? A polícia serve para quê? Só para pegar o criminoso que está cometendo crime, e já depois que cometeu um assassinato, ou ela serve para inibir o crime acontecer? Então, o correto é ela servir para inibir que o crime aconteça, né? Bom, os crimes estão acontecendo, mas o correto ela existe para não acontecer. Então, o bom é evitar logo antes que aconteça aquela chacina do Rio de Janeiro. Na verdade, não é chacina, aquela faxina do Rio de Janeiro. Então, o correto é a polícia fazer logo todo meio para não chegar àquele ponto de precisar fazer aquela faxina, tá entendendo? Então, como é que faz isso? É limpando logo os morros e botando polícia, botando exército tudo lá e para Arabaxu, Círio de Canto, Arabanás, ô Arabanás, Suri de Cantareira, Arabanara, ô Suri de Canto, Arabá. É isso aí, tá bom, meu irmão? Amém ou não amém, então? Limpando todos eles lá, pronto, limpou a Rocinha, foi, eu não sei se morreu que limpou esses dias, pronto. Aí limpa o resto todo dia que tem que limpar, aí agora bota a aeronáutica, bota a marinha, bota o FBI, bota o exército, bota a CIA, bota tudo que tiver, guarda municipal, vigia noturno, bota tudo que tiver lá para eles não vir mais, então é isso aí. Aí você fez o quê? Você agora tá com todos os aparatos inibindo que isso aconteça, mas o problema, meu irmão, o problema é que eu vou até sair daqui para fechar, né? O problema é que a criminalidade dá bilhões e trilhões de dinheiro no mundo todo. Olha só, quantos trilhões o diabo não ganha lá nos Estados Unidos para manter aqueles pessoal na heroína, no metanfetamina, no cristal, no crack, na cocaína e tudo mais. E no Brasil e em todos os lugares. Então, quantos bilhões, quantos trilhões o crime não move quando a polícia descobre aí, tem caba do PCC com bilhões e bilhões, então só um, né? Então, quantos bilhões isso não são movidos de dinheiro e de cifra de dinheiro, de bitcoins e tudo mais. Então, onde há bilhões e bilhões e milhões de dólares fluindo, claro que ele chega a um ponto de ficar tão violento que a polícia vai e acaba com a parte dele, né? Mas só que a polícia não vai acabar com tudo porque eles sabem que isso influencia em campanha política. O governador do Rio de Janeiro, do Bolsonaro, vai querer usar isso como campanha política, enfim, para querer chegar lá no poder, porque isso dá muitos bilhões de dinheiro, e se eles acabar, como é que eles vão ganhar todos esses bilhões do tráfico? Como é que a justiça, os advogados e tudo mais, se acaba os criminosos, eles vão ganhar esses bilhões que ele ganha? Não vão ganhar, então não vai acabar nunca, e só Deus que irá acabar. E Deus te abençoe, Deus te ilumine, te proteja e seja contigo. Amém. Graças a Deus.